Boa tarde, senhoras e senhores. Paulo Belinsky aqui, delegado de polícia no estado de São Paulo, professor do Estratégia Carreiras Jurídicas. E hoje nós vamos abordar um tema super interessante, um tema muito querido dentro da medicina legal. Nós vamos falar sobre tanatologia forense, né? Thanos, o deus da morte. Vamos falar um pouquinho sobre o que acontece com este corpo humano a partir do momento em que vocês morrem, né? Então, do primeiro segundo a partir da morte até o momento em que vocês vão se tornar um pozinho, né? Todos os seus ossos, todos os seus tecidos vão ter sido dissolvidos e aí nada restará a não ser o pó. Então, vamos analisar agora essa matéria muito legal. Eu, pessoalmente, acho que é uma das mais tranquilas dentro da medicina legal. Vocês vão ver que é tudo bem esquematizado, bem tranquilo, são itens bem pontuais, são cobrados em prova. Eu acho que essa é uma aula super light. Tenho certeza absoluta que vocês vão adorar, galera. Tanatologia forense com vocês, senhoras e senhores. Está aqui a nossa aula. Já começa com o grande, o único, o maior de todos os vilões, Thanos, tá? Então, falando aqui, né, sobre a nossa aula, a gente vai falar sobre morte, tá? O que significa, né? Por que a gente precisa falar sobre morte, pessoal? A palavra tanatologia tem aqui origem, né, no grego, que fala sobre o estudo da morte. Por que a morte é relevante para a medicina legal? Qual é o papel do estudo da morte dentro do conteúdo de medicina legal? Bom, a gente precisa, né, a gente utiliza os conhecimentos médicos, os conhecimentos paramédicos, que englobam uma série de ciências, a odontologia, a química, a física. A gente utiliza todos esses conhecimentos com o objetivo de conhecer informações que vão auxiliar na criação da lei, na interpretação e na aplicação da lei. Bom, durante a investigação policial, que tem por objetivo descobrir a autoria e materialidade de um crime, a gente vai precisar analisar pessoas e corpos que estão mortos, né? E a gente vai precisar conhecer, a partir daquele morto, que é um vestígio, né, qual foi o fenômeno que produziu a morte. Então a gente vai precisar analisar um corpo morto para compreender da onde ele veio, como ele foi parar ali e quais são as informações que a gente consegue coletar do corpo. Veja, se você não tiver conhecimento de tanatologia forense, um corpo morto não vai te interessar em nada para a investigação. Agora, se você tiver esse conhecimento, se você souber interpretar aquele corpo, você vai poder entender, compreender elementos que vão ser importantes para a investigação. Então, o estudo do corpo morto é relevante para a investigação policial, é, portanto, relevante para os seus estudos de medicina legal. Galera, a tanatologia é um ramo da medicina legal que analisa os aspectos da morte e do morto sob variados aspectos. Aqui, ó, a medicina legal em sentido amplo não se preocupa apenas com o indivíduo vivo, alcança-o ainda enquanto embrião e pode vasculhá-lo muitos anos depois na escuridão da sepultura. Gostei disso, parece uma frase de efeito, assim, de filme, de terror, né? Bom, a gente precisa definir o que é morte, né, do aspecto jurídico, e a gente vai trabalhar com todas as etapas da morte, a partir do momento que ela se inicia, então o início da morte, porque a morte é só o início do estudo da tanatologia, a gente vai progredir gradativamente por todo o caminho do corpo até o momento em que ele some e vira poeira. Bom, existe, claro, divergência quanto ao momento exato do início da vida e a sua cessação. Num primeiro momento, a gente trabalhava o contexto de morte como a cessação permanente das funções vitais. No entanto, se você analisar o fato de que você pode ter até mais de uma função vital, mais de uma delas pode cessar completamente, você pode reanimar essa pessoa e manter ela viva
com auxílio de aparelhos, por exemplo, né, a função respiratória, a função circulatória, você pode ter um aparelho circulando o sangue do corpo de forma externa. Né? Você pode ter um pulmão metálico, né? Um iron lung, né? Respirando por um indivíduo. Então, essa reflexão sobre a cessação do sistema é bem importante. Num segundo momento, a morte passa a ser enxergada como a morte encefálica. Né? Por quê? Existe um grau de comprometimento da função cerebral que impede o retorno à vida. Então, você pode manter o corpo vivo, o corpo funcionando por estímulos externos, mas ele nunca mais vai ter a capacidade de autorregular-se, de autodeterminar-se. Então, por isso que existe uma relação muito fiel entre a cessação definitiva da atividade cerebral e o fim da vida. Né? A vida claro, não é só a capacidade que o corpo humano tem de trabalhar os sistemas, é também a capacidade que o ser humano tem de usufruir da personalidade jurídica dele, usufruir da característica humana. Se você chega num ponto em que isso é irreversível, aí sim a gente começa a falar de morte. A morte encefálica ela não acontece numa fração de segundos, mas com uma sequência de fenômenos que atingem diferentes órgãos e sistemas consecutiva ou simultaneamente. É justamente por isso que se tornou possível realizar o transplante de órgãos nos casos em que seja declarada, por exemplo, a morte encefálica. Como o corpo humano é dotado de uma intricada rede de sistemas, muitos deles ainda preservam suas funções por algum tempo, mesmo após uma parada cardiorrespiratória ou a morte encefálica. Uma das leis que é cobrada nos concursos que exigem o conteúdo de medicina legal são as leis que tratam do transplante de órgãos. Então, vale a pena, sim, a gente estudar um pouquinho sobre isso, porque do ponto de vista jurídico, trata, né, do funcionamento desse recurso médico que é muito importante, que é o transplante de órgãos. Qual que é o conceito de morte? A morte é uma realidade complexa, ligada a um dos mistérios do homem e que determina o fim de sua unidade biológica. Olha que interessante, unidade biológica. Conceitua-se dentro dos padrões tradicionais como a cessação dos fenômenos vitais, pela parada das funções cerebral, respiratória e circulatória. No entanto, essas funções não cessam todas de uma vez, resultando daí certa dificuldade para determinar com precisão o exato momento da morte. A morte, ela pode ser subdividida da seguinte forma. Tá? Aqui é definição de Dalton Cross. Morte anatômica, que é a interrupção total e permanente das grandes funções do organismo. Morte histológica, que decorre do momento anterior à morte anatômica e se dá com a morte paulatina de células e tecidos de diferentes órgãos. Então, você vai perceber que, do ponto de vista histológico, as células vão perdendo a sua função, vão perdendo a sua capacidade de funcionamento, e isso vai provocando a falência de determinados sistemas. A morte aparente ocorre quando o indivíduo, aos olhos dos seus semelhantes, parece realmente morto. Mas, como mencionado acima, a morte não se processa instantaneamente. Nesses casos, há a persistência de uma débil circulação sanguínea. Esse estágio pode durar horas e pode, com o emprego das técnicas adequadas, ser revertido. Então, uma morte aparente diz respeito, por exemplo, à capacidade que nós temos de utilizar sistemas tecnológicos respiratórios e circulatórios para recobrar o funcionamento do corpo. Sem, claro, entrar aqui na possibilidade de prejuízo ao sistema nervoso, nem nenhum elemento assim. Estou querendo dizer do ponto de vista sistemático, o sistema que é o corpo humano. Morte relativa ocorre com a parada cardíaca diagnosticada principalmente pela ausência de pulso em artéria calibrosa, associada à perda de consciência, cianose
ou palidez. Então, a partir do momento que o coração para de bater, ele para de circular oxigênio e nutrientes pelo corpo. Essa é a função do sangue, que é transportado pela pressão cardíaca. Quando você detecta a ausência de pulso, né, numa artéria calibrosa, você percebe que também está associada à perda de consciência, à cianose e à palidez. Então, o corpo começa a asfixiar, tá, pela falta de circulação de sangue com oxigênio. Morte intermediária. Intermediária é admitida por parte da doutrina, referindo-se àquela que precede de absoluta e sucede à relativa. Eis o verdadeiro estágio inicial da morte definitiva. Morte real é o ato de cessação da personalidade e da conexão orgânica por inibição da força de coesão intermolecular. Veja, não existe mais um sistema que é o corpo. O corpo, né, a soma de todos os órgãos. Eles estão todos falidos, todos eles deixam de funcionar, e aí resta ali simplesmente um aglomerado de células mortas. Isso é a morte real. Olha o esqueminha aqui com todos os elementos. A sequência: morte anatômica, histológica, aparente, relativa, intermediária e real. Essa é a sequência. Tá? Vamos fazer uma questãozinha da VUNESP, Polícia Civil de São Paulo, 2014. Dentro das diversas áreas da medicina legal, pode-se dizer que a pesquisa da reação de natureza vital nas vítimas é abordada de modo mais específico na tanatologia. Vitimologia é um ramo do estudo da criminologia. Infortunística é o segmento da medicina legal que trata dos acidentes de trabalho. Traumatologia é a consequência da aplicação de energias ao corpo humano. Então pode ser energia física, energia físico-química, mas diz respeito a lesões. E criminalística é o estudo de todo o elemento pericial diferente que exclui a medicina legal. Então, todas as perícias que são realizadas pelo Instituto de Criminalística e não pelo Instituto Médico Legal. Tá bom? Gabarito da questão, VUNESP, 2014, Polícia Civil de São Paulo, gabarito letra A de alfa. Um dos objetivos do estudo da tanatologia dentro da medicina legal é o diagnóstico da causa jurídica da morte. Quais são as opções? Homicídio, suicídio e acidente. Tá? Então, tão importante quanto afirmar se houve ou não a morte, e em que momento ela aconteceu, cronotanatognose, é determinar a causa dessa morte. Então, do ponto de vista policial, isso é muito relevante. A gente precisa, a partir do momento que ocorreu uma morte, a gente precisa classificar, tá, entre homicídio, suicídio, acidente. Né? Na verdade, do ponto de vista policial, a gente classifica como morte natural, morte violenta ou morte suspeita. Tá? O que é uma morte natural? É aquela que ocorre em decorrência de uma intercorrência médica assistida por um médico. Então, por exemplo, o cara tinha câncer, estava sob tratamento, o câncer avançou, comprometeu os sistemas, a pessoa foi internada, passou por cuidados médicos e veio a falecer. Isso é uma morte natural. Ou a pessoa tinha alguma outra doença, ou algo assim. Uma morte suspeita é uma morte em que não ocorreu esse diagnóstico médico da causa decorrente de doença e também não existe um sinal claro de violência. Ocorre ali uma dúvida. O que aconteceu aqui? Não sabemos. Então vai ser registrada uma morte suspeita e esse corpo aqui em São Paulo vai ser encaminhado ao SVO, o Serviço de Verificação de Óbito. O SVO
vai realizar a necrópsia e os testes necessários para determinar se houve violência ou não. Por fim, a morte violenta é aquela que diz respeito a uma consequência de uma ação violenta. Né? Qual que é um exemplo de uma morte violenta? Um homicídio, um suicídio. Pode ser um acidente? Pode ser. Um acidente de trânsito é uma morte violenta. Tá? A morte violenta ela tem consequências jurídicas mais claras. Né? Então, por exemplo, uma pessoa, se ela for morta por outra, a gente vai registrar um homicídio. Né? Pode ser de autoria conhecida ou desconhecida, mas de qualquer forma você tem ali uma morte violenta que deve ser investigada, exige a intervenção do Estado. Quais são as causas jurídicas da morte? Do ponto de vista jurídico, a morte tem 3 hipóteses, né? Homicídio, suicídio e acidente. Isso aqui é morte violenta. Tá? A determinação da causa mortis, né, a causa da morte, é de suma importância para a vítima e para o Estado. Por quê? A morte violenta, ela gera necessariamente a necessidade de investigação. A partir dali, o Estado vai ser acionado para agir no sentido de buscar a verdade por trás daquela morte. Então, olha só. Morte violenta, morte natural e morte suspeita. Morte suspeita é que não existe nenhum sinal claro de violência, não existe nenhum atestado médico que vai determinar a causa. Né? Não foi uma morte assistida. A morte natural pode ser por velhice ou doença, e a morte violenta por homicídio, suicídio ou acidente. Essa é a classificação geral. Por que a gente precisa saber se uma pessoa foi vítima de homicídio ou suicídio ou acidente? Porque, dependendo da causa da morte, você vai ter uma repercussão jurídica diferente. Suicídio é crime? O suicídio em si não. É crime incitar e auxiliar o suicídio, provocar o suicídio. Agora, se resta comprovar que se tratou de suicídio puro e simples, não existe ninguém a punir. Então, o Estado vai permanecer quieto. Em relação ao homicídio, sim, né, deve-se apurar a autoria e materialidade e essa pessoa deve ser levada a juízo. O que significa homicídio? Olha só. A gente tem, no Brasil, um total de 60 mil homicídios ano. Tá? Isso aqui é absurdo. Uma quantidade monstruosa. Tá? Se você somar as pessoas mortas entre 2001 e 2015 no Brasil, você tem mais vítimas de homicídio do que a somatória das mortes ocorridas na guerra do Iraque e Síria. É coisa pra caralho. Tá? O crime de homicídio está tipificado no artigo 121 do Código Penal. O CAPT fala sobre homicídio simples, que é simples, matar alguém. Tá? Como técnica legislativa, né, a gente escolhe o bem jurídico que deve ser tutelado, a vida, e aí a gente cria um tipo penal para desestimular a vontade de fazer cessar a vida. Esse tipo penal é o crime de homicídio. O homicídio é a morte involuntária de alguém realizada por outrem. O bem jurídico tutelado é a vida. Tá? Então, é possível matar alguém que esteja morto? Não. Isso é crime impossível. Você vai, no máximo, vilipendiar o cadáver. Tá? Então, a gente tem que ter a capacidade de determinar se a morte ocorreu ou não. Tá? O crime impossível, né? Eu sempre lembro do meu professor de Direito Penal, Fábio Guarani, né? Promotor de Justiça no Paraná. O Fábio Guarani exemplificando. Né? Imagina que você está lá
dando uma volta no Parque Barigui. Quem é do Paraná vai saber o que eu estou falando, é um parque famoso lá da cidade. Está dando uma volta no Parque Barigui e aí você visualiza aquele seu desafeto, aquela pessoa que você odeia muito, com todo o seu coração. Você aproveita o fato de que aquela pessoa está sentada de costas para você está armado, e vai lá e desfere 8 disparos de arma de fogo entre a cabeça e o peito do criminoso, pelas costas. Pelo criminoso não, do seu desafeto. Bom, o que vai acontecer caso você consiga comprovar posteriormente que o seu desafeto já estava morto? Ele estava ali contemplando como é que chama aquele bicho? Capivaras, as capivaras do lago. E aí ele sofreu um ataque cardíaco, morreu, e o que você fez foi meramente disparar contra um cadáver, né? Um ser sem vida. Olha aqui um exemplo prático aqui para vocês. Caio, furioso e inconformado com a atitude de Tício, amigo de longa data, que confessou ter um caso com a mulher daquele, resolve adquirir arma de fogo para dar cabo à vida de Tício. Todavia, Samara, esposa de Caio, arrependida do que fizera, e antes mesmo de contar ao seu marido, resolve envenenar Tício, na tentativa de ocultar o affair. Na fatídica noite, Caio liga para a suposta vítima e afirma, sob lágrimas, que a amizade entre os dois é mais importante que qualquer outra coisa, e marca um happy hour para que possam fazer as pazes. Samara, que conhece Tício muito bem, sabia que quarta-feira seu amante se reunia com amigos em um bar nos arredores da cidade. Assim, contrata Júlia, que se dispõe a envenenar a bebida de Tício. Este chega mais cedo no bar, pede-o de costume. Júlia, astuta, deposita o veneno em seu uísque e entrega com 2 pedras de gelo. Tício sorve o líquido com vivacidade. Caio fica preso no engarrafamento e só consegue chegar ao bar, armado com sua Taurus 9mm, adquirida no mercado negro, 45 minutos depois. Entra no estabelecimento e encontra Tício, sua vasta cabeleira loira e icônica jaqueta de couro, sentado de costas para a porta. Sem titubear, atira 4 vezes, ferindo seu amigo na parte posterior do torso e cabeça. Foge do local imediatamente. No dia seguinte, o delegado, em vias de concluir seu inquérito no sentido de atribuir o homicídio aos ferimentos pérfuro-contusos provenientes dos projéteis de arma de fogo disparados por Caio, é interrompido pelo médico legista, que afirma categórica e empiricamente que o que causou a morte de Tício foi a ingestão de um veneno de ação rápida, que causou parada cardíaca instantânea e não os ferimentos causados pelos papes disparados, os projéteis de arma de fogo. Nessa narrativa, quem responderia pelo homicídio seriam Samara e Júlia, porque elas tramaram o envenenamento, e não Caio, tendo em vista que matar um cadáver consiste em crime impossível. Tá? Olha que cenário, né, fantástico, complexo, fantasioso, digno de uma música de Jorge Mateus. Nem sei se existe esse grupo, cara. Eu sei que rola aí um negócio de sertanejo com cornice e tudo mais. Então, adaptem a piada para o grupo que existir, que vocês conhecerem. Desculpa aí. Vamos lá. O que caberia no caso concreto para o perito esclarecer a justiça? O nexo causal entre a agressão e o evento morte. Houve nexo causal? Não. O nexo causal está entre veneno e morte. Qual o meio empregado? O meio que foi empregado para promover a morte. O meio é o veneno. O estado mental do homicida, tranquilo. A periculosidade do homicídio. Eu acredito que é uma periculosidade do homicida. Eu acho que é alta, né? Uma pessoa que está disposta a colocar veneno na bebida de outra é complicado. Houve embriaguez fortuita ou preordenada? Não. O homicídio foi cometido mediante emprego de veneno? Sim. Se foi cometido sob violenta emoção? Não. A idade do agente? Aí não temos essa informação ainda, né? Não temos. A atitude da vítima? A vítima não se defendeu. A mudança de posição dolosa
ou acidental da vítima. Não houve alteração. Isso tudo para mostrar para vocês que a morte é apenas o início das constatações científicas e que as consequências podem desaguar em diversas searas diferentes. Veja, eu acho extremamente interessante esse trabalho. Vocês podem perceber que o perito vai trabalhar em todos os aspectos aí para determinar qual o nexo causal e quem auxiliar o delegado a descobrir quem é o responsável pela morte, no caso concreto aqui. Vamos falar sobre o suicídio. Para a doutrina, suicídio é a deserção voluntária da própria vida. É a morte por vontade e sem constrangimento de si próprio. Tá? A causa da morte está relacionada com o elemento subjetivo, que é a vontade do agente, e o objetivo, que é a morte propriamente dita. No departamento de homicídios já participei, já estive em diversos locais de homicídio diferentes, alguns relacionados com suicídio. Teve um caso que me marcou bastante aí no final do meu trabalho lá no DHPP, um suicídio de um artista japonês, e quando ele pulou da janela, ele se embrulhou numa coberta, porque ele tinha medo de altura, e pulou da janela. Bom, era bem alto, ele sofreu múltiplas fraturas, faleceu. Mas o que me deixou mais impressionado era o estado do apartamento dele. Ele morava sozinho e a bagunça, a sujeira, a falta de organização, o caos daquele apartamento era muito intenso. Então ele era um reflexo do interior dele, um reflexo da forma como ele enxergava o mundo, bem complexo mesmo. O suicídio é algo que precisa muito ser estudado. Qual que é o motivo do suicídio? Existem elementos biológicos e psiquiátricos. Tá? Então você pode dizer, um suicídio é necessariamente resultado de depressão? Não. Existem doenças mentais, alterações na psique do indivíduo que levam à prática do suicídio. Existem momentos depressivos que podem levar à prática do suicídio. Existem desequilíbrios químicos cerebrais que podem levar à prática do suicídio. Os motivos são muitos mesmo. É algo que deve ser sempre estudado. E claro, as pessoas que estão à beira do suicídio devem, sim, serem auxiliadas. O objetivo é salvar a vida dessa pessoa, porque muitas vezes, se ela for retirada daquele momento, ela pode depois buscar tratamento e se estabilizar e não pensar nessa prática em outros momentos. A corrente sociológica fala do suicídio como um fenômeno social. Tá? Existem diversas correntes, existem causas diversas. Existe relação com a profissão, a forma como é escolhido o suicídio, sim, mas é um tema bem complexo. Tá? O acidente é uma terminologia assim até bem ruim. Eu acho que você chamar uma morte de morte acidental, você tem que necessariamente apurar todas as responsabilidades existentes. Então, um choque de um veículo provocando uma morte não pode ser chamado necessariamente de acidente. Um acidente é algo que não existe um vínculo necessário de responsabilização. Foi uma desgraça da natureza, uma probabilidade descomunal. Aí sim você fala em acidente, ou seja, ausência total de responsabilidade. Por quê? O homicídio, ele pode ser doloso ou culposo. Então, se ocorreu a quebra de um dever de cuidado, você fala em homicídio culposo e não em acidente. Principais causas de morte
por acidente de crianças e adolescentes no Brasil. Trânsito, afogamento, sufocação, queimadura, queda, intoxicação e outros. Tá? Bom, analisando então aqui o fato, né, do Brasil ter uma grande quantidade de pessoas mortas por acidentes de trânsito, afogamentos, sufocações. Bom, tudo isso aqui deve gerar uma reflexão sobre a causa desses incidentes, para que a gente consiga necessariamente alterar o cenário, né, e melhorar o cenário das mortes no Brasil. Morte suspeita. Então, como eu coloquei para vocês, morte suspeita é aquela que ocorre em pessoas de aparente boa saúde, de forma inesperada, sem causa evidente, ou com sinais de violência indefinidos ou definidos. Tá? A morte suspeita ela serve, do ponto de vista policial, para indicar que aquela pessoa ela faleceu, ela não estava sob assistência de um médico e ela não estava com óbvios sinais de violência. Então, é algo que precisa ser pesquisado. A morte suspeita vai ser esclarecida e a gente vai determinar se foi homicídio, se foi suicídio, se foi uma morte natural. O que é morte súbita? Tá? Morte súbita é aquela que ocorre de forma imprevista, em segundos ou no máximo alguns minutos, precedida ou não de fugacíssima agonia e motivada por afecções cardiovasculares, lesões encefálicas, meníngeas, tumores cerebrais, acidente vascular encefálico, infarto do miocárdio, fibrilação ventricular, edema agudo dos pulmões, insuficiência cardíaca congestiva, ruptura de vísceras ocas ou maciças, ruptura de aneurisma, asfixia mecânica, edema de glote, choque hemorrágico, choque anafilático, choque obstétrico, doenças tromboembólicas, acidentes anestésicos ou cirúrgicos, crise epiléptica, apneica, febre tifoide, meningite, tétano, difteria, ação da eletricidade cósmica ou industrial. E ainda o que influencia a morte súbita? Idade, sexo, profissão, fadiga, esforço, embriaguez, coito, emoção. Então, do ponto de vista policial, jurídico, a morte súbita, aquela morte que não tem aparentemente uma causa óbvia para ser chamada de natural ou violenta, vai ser classificada como morte suspeita. E após o trabalho pericial, depois que for verificado qual é realmente a causa da morte, você vai ter uma classificação definitiva. Tá? Pode-se dizer que a morte suspeita é uma classificação temporária? Sim, pode ser isso. Morte agônica é aquela em que a extinção desarmônica das funções vitais processa-se paulatinamente, num tempo relativamente longo, ou seja, a morte que não é súbita, que é demorada. Nela, os livores hipostáticos formam-se mais lentamente. Isso aqui, pessoal, isso aqui já foi cobrado em prova. É foda. Ponto complicado. Tá? O diagnóstico diferencial entre a morte súbita e a morte agônica é firmado pelos peritos habitualmente durante a necrópsia. Há casos raros em que se torna necessária a complementação diagnóstica pelas dosimazias hepática e suprarrenal. A gente vai ver que são as dosimazias mais para frente. Aqui, ó. O que é o diagnóstico diferencial da causa jurídica da morte? Há um cadáver e o perito não sabe ainda exatamente o que aconteceu. Então, uma medicina legal, criminalística, balística e tantas outras ciências auxiliam na realização do mister
de determinar a causa jurídica da morte. Então, a determinação é imprescindível para que sejam distribuídos os reflexos e as responsabilidades no âmbito jurídico-social. Então, no âmbito do vastíssimo mundo pericial, há uma frase conhecida como o cadáver fala. O cadáver fala, o local do crime fala, tudo fala. É só você saber ouvir. Então, a partir do diagnóstico diferencial, os profissionais podem determinar diversos aspectos que passariam despercebidos por outras pessoas. Por exemplo, o mecanismo da morte, per si, já pode orientar uma determinada causa jurídica da morte. Por exemplo, esganadura. Tá? Você encontra sinais de esganadura. É fácil você encontrar uma esganadura numa situação de suicídio? Não. Então, você já tem algo tipicamente homicida. E se você tiver um enforcamento? O enforcamento é tipicamente suicida. Claro, típico não quer dizer exclusivo. Tá? É sempre necessário esgotar todas as causas de investigação. Lesões de defesa apontam para o homicídio. São geralmente encontradas nas mãos, bordas dos antebraços, pés, ombros e principalmente nas palmas das mãos. Quando a gente fala de crimes sexuais, além dos encontrados típicos em regiões genitais, você pode encontrar ferimentos em torno do nariz e da boca, escoriações e equimoses nos braços e no pescoço, todos oriundos da tentativa pelo agressor de subjugar e calar a vítima. Veja, essa interpretação do corpo, a interpretação do contexto da morte, ela é necessária para que você verifique exatamente o que aconteceu. Pesquise o que aconteceu, descubra o que aconteceu. Mas tudo se inicia ali, no local do homicídio, na análise do corpo. Outro aspecto diz respeito à localização das feridas, também a sua direção. Então, um conjunto com aquela, as outras informações, ela pode auxiliar a reprodução simulada dos fatos, que é uma diligência investigativa prevista expressamente no Código de Processo Penal, a fim de elucidar a causa da morte. Por exemplo, um destro, ao empunhar uma arma de corte, produzirá em si e em outro lesões com determinado padrão, geralmente muito diferente daquelas perpetradas pelo canhoto. E ao tratarmos de ferimentos causados por projétil de arma de fogo, ferimento pérfuro-contuso causado por instrumento pérfuro-contundente, a localização, direção e aspecto da ferida podem determinar toda a dinâmica do evento, bem como a quantidade de autores e vítimas, o calibre do armamento, a prevalência ou não dos meios de defesa. Tudo isso é investigado no corpo da vítima. Tudo isso é investigado no local do crime. São informações que precisam ser levantadas. A investigação, a estrutura da investigação, ela é o contrário da estrutura da realidade. Então, qual é a estrutura da realidade? Um fenômeno produz elementos, produz vestígios. Então, se eu tiver aqui uma caneca d'água, se eu derrubar ela vai cair no chão e vai esparramar. Esse fenômeno, a queda da caneca, produz os vestígios, a água derramada, a caneca caída. A estrutura da investigação é inversa à estrutura da realidade. Então eu tenho que analisar a água derramada no chão, eu tenho que constatar a partir dessa dinâmica que a caneca estava em cima da mesa e ela foi derrubada. Tá? É isso que a investigação faz, analisa os vestígios e descobre qual foi o fenômeno que produziu aquele ato. Então, análise de ferimentos, análise de diversas questões, local, dos sinais, tudo isso pode estar no corpo da vítima e vai auxiliar na investigação. Essa listinha aqui é bem interessante. Sobre o que é comum. Lesões por instrumentos cortantes. Então, você pode utilizar um instrumento cortante para o suicídio e o homicídio. Ocorre acidente com instrumento cortante? Acontece, mas é muito raro. Eu vou dar um exemplo para vocês.
um japonês. Segunda vez que o japonês aparece na aula, né? Esse é outro japonês. Um japonês que fazia facas. Né? Então ele gostava de trabalhar com metal e produzir facas artesanais. Ele estava lá produzindo uma faca e utilizando ela contra um esmeril. Ele perdeu a firmeza, o esmeril é uma pedra que gira, né? Ele perdeu a firmeza, o esmeril acelerou a faca, ela grudou na coxa dele e perfurou a artéria femoral. Tá? Ao invés de manter a faca no local e aplicar um torniquete, ele removeu a faca. Quando ele removeu a faca, aquele efeito tampão que a faca estava promovendo na perna dele sumiu, né, deixou de acontecer. Correu o extravasamento de uma quantidade monstruosa de sangue e ele entrou em choque hipovolêmico, né, a ausência de fluido suficiente para fazer a oxigenação do sangue, a oxigenação dos órgãos, né, do coração e pulmão. E ele morreu. Né? Foi um instrumento cortante? Pérfuro cortante, pela ação específica, mas promoveu a morte, tá? De uma forma acidental. Lesões por instrumentos contundentes, comum no homicídio, comum no suicídio, comum em acidente. Instrumentos corto-contundentes, comuns no homicídio, excepcionalmente em acidentes. Instrumentos perfurantes, comum em homicídio, raro no caso de suicídio e acidente. Lesões por instrumentos perfuro-cortantes, comum no homicídio, raro no suicídio e no acidente. E por aí vai. Tá? Aqui a gente tem a análise do tipo de lesão e como ela se aplica nos casos em concreto. Bom, só para finalizar aqui a questão de causas jurídicas da morte. Tá? Muitas vezes as feridas e as lesões não são mais detectáveis pelo decurso do tempo existente entre a morte e a análise do cadáver. Por quê? O corpo, as características do corpo vão se perdendo com o tempo. Né? Então, o corpo vivo ele passa para a decomposição e aí esses elementos que poderiam te ajudar a encontrar a causa da morte somem. Tá? O que a gente pode fazer nesses casos? Você tem que utilizar meios científicos e tecnológicos disponíveis para tentar determinar a dinâmica dos eventos. Isso ocorre porque o cadáver sofre uma série de interferências internas e externas que acabam por desaguar na esqueletização, a fase final da putrefação cadavérica. Nem sempre essa degradação acontece. Tá? Existem alguns casos de preservação dos cadáveres. Eu estou lendo um livro que conta a história da luta, né, dos seres humanos contra o câncer. Chama O Imperador de Todas as Maldades. Um livro muito interessante. E hoje é possível estudar alguns casos de câncer nos ossos de algumas múmias. Por causa do processo, né, de mumificação, de preservação do corpo, você consegue estudar as lesões que causaram a morte dessa pessoa milhares de anos atrás. Então é bastante interessante a influência do processo de destruição do corpo na história do estudo da morte. Vamos então progredir no estudo do diagnóstico e realidade da morte, a tanatognose. A tanatognose é o ramo da tanatologia que fala sobre o diagnóstico da realidade da morte. Então, a pessoa está ou não está morta. Então, a gente vai analisar fenômenos cadavéricos. Tá? Abióticos, avitais,
vitais negativos. Tá? O que significa abiótico? Avital, vital negativo. Ausência de vida. Tá? Esses fenômenos podem ser imediatos ou consecutivos. E esses consecutivos podem ser transformativos, destrutivos ou conservadores. Tá? A gente vai entrar agora a fundo nessa classificação. Então, o que são fenômenos abióticos, avitais ou vitais negativos? Tá? São sinônimos, né, da ausência de vida. Vou falar para vocês. A vida, ela se manifesta no corpo humano de diversas formas. Então você pode dizer assim, o Paulo está vivo porque ele está aqui falando, piscando, respirando, dando aula. Mas se eu estiver absolutamente imóvel, você ainda vai perceber que eu estou vivo, porque o meu coração bate, porque o meu pulmão respira, o meu sangue circula, o meu cérebro trabalha. E você pode perceber a vida a nível celular. Você pode analisar a minha célula, a menor parte do meu corpo, e você vai ver que a célula está viva. Tá? Então, isso é biótico, são sinais de vida. Tá? Os sinais de morte, os sinais abióticos, existem também. Tá? Qual que é a divisão? A gente divide os sinais abióticos em imediatos ou consecutivos. Imediatos. Tá? Então a pessoa morreu. Você verifica isso de forma imediata e de forma imediata. Tá? De forma imediata, são aqueles que apresentam devido à cessação das funções vitais. Quais são elas? Respiratória, circulatória e cerebral. Tá? Essas são as funções vitais que imediatamente após a morte cessam. De forma imediata, são os fenômenos cadavéricos, destrutivos, conservativos. Tá? Qual que é a principal característica dos fenômenos abióticos imediatos? A reversibilidade. Esses fenômenos podem ser revertidos. Se eu tiver uma parada cardíaca agora, meu coração parou de bater. Caralho, eu não estou morto. Né? Eu ainda consigo chamar o meu vizinho aqui, assim, vizinho, vem aqui. Ele vai ver que o meu coração parou de bater. Vai fazer massagem cardíaca. E aí vai promover a circulação do sangue pelo meu corpo, de forma externa. Pode ser que, pum, volte a funcionar. Coração parou de bater. Vem o desfibrilador e tchum! Pum, dá um choque e volta. Entendeu? Cara parou de respirar. Assopra na boca dele lá, meu. Respiração boca a boca. Tá? E volta a funcionar. Tá? Então, esses... o cara bateu a cabeça, desmaiou. Está inconsciente. Pum, pode voltar. Eu vi recentemente. Maluco inconsciente. Tava lá. Não se mexia. De repente começou a voltar. Entendeu? Então, esses fenômenos imediatos, eles são reversíveis. Às vezes sem prejuízo. Tá? Mas são sinais de que o cara morreu. Se ele não recobrar, já era. Vamos lá. Quais são os sinais abióticos imediatos? Primeiro,
perda da consciência. Tá? Ele não estará morto. Tá? É possível encontrar um cadáver consciente? Não. Então, assim, ó, questão de lógica. Nem toda pessoa inconsciente está morta. Mas toda pessoa morta está inconsciente. Correto? Tá. Então, olha só. A presença de consciência afasta a hipótese de morte. Tá? Estar consciente é ter condições de atender às solicitações do meio ambiente. Por isso, dentre outros motivos, é que os paramédicos fazem de tudo para que os pacientes não percam a consciência, pois perdê-la significa apresentar um dos primeiros fenômenos abióticos imediatos e dar o primeiro passo em direção à morte. Perda da sensibilidade. Sensibilidade à dor, sensibilidade térmica, sensibilidade tátil. Tá? Como que você verifica se uma pessoa tem sensibilidade à luz? Tá? Por que o médico joga uma luz no olho do paciente para saber se ele está consciente? Porque quando você joga a luz no olho, a pupila contrai. Quando você tira a luz do olho, a pupila dilata. Se o cara está com a pupila dilatada, fixa, está morto, perdeu a consciência. Tá? Sensação tátil. Né? Sensibilidade à dor. Pega a sua mão, fecha a sua mão, coloca aqui em cima do seu externo e fricciona os ossinhos contra o seu externo. Você vai sentir dor. Uma pessoa inconsciente não sente dor. Tá? Para pesquisar a sensibilidade, é o sinal de Jostat, pinçamento do marmelão, a fim de constatar a ausência de sensibilidade à dor. Os mamilos, ou mamelões, são extremamente sensíveis à ausência de sensibilidade. E o pinçamento é sinal característico da perda da sensibilidade. Então pode ir lá, vai, puxa seu mamilo aí e vê se você está sensível. Abolição da motilidade e tônus muscular. Tá? Você já carregou uma pessoa inconsciente? Por que as pessoas dizem que o cara, quando desmaia, ele fica mais pesado? Não é que ele fica mais pesado. É que o corpo humano tem uma série de sistemas que permitem a nossa sustentação. Ficar em pé é muito difícil, gasta muita energia. Tá? E a gente tem uma série de músculos, ossos e tendões que propiciam isso. Quando a pessoa desmaia, ela perde a mobilidade, tá? Ela não tem controle do corpo dela. Não existe nenhum mecanismo de sustentação em jogo. Então a pessoa está 100% mole. Tá? Ela perde também o tônus dos esfíncteres. Tá? Então pode se mijar, pode se cagar, pode vazar até líquido seminal pelo pênis. Tá? Olha só. Para analisar a perda do tônus muscular, você usa o sinal de Reboilat, que consiste em injetar 1 ml de éter na face externa da coxa. Diante da morte real, o éter será expelido pelo orifício produzido pela agulha. Caso contrário, será absorvido pelo corpo. A injeção de éter causa dor e, de acordo com o sinal, né, da perda da sensibilidade, caso o indivíduo reaja a esse estímulo doloroso, estar-se-á diante de um vivo e não de um cadáver. Então, olha só, a perda do tônus muscular presente aqui, né, nos moribundos, nos acometidos por doenças graves, eles apresentam uma expressão de sofrimento, de agonia e dor. Isso aqui é a face hipocrática, também conhecida como máscara da morte. Os mortos, em seu turno, apresentam um semblante de profunda serenidade decorrente do relaxamento dos músculos. É a ausência de expressão. Então, por isso que a cara daquela mulher cheia de botox, ou daquele homem cheio de botox, é uma cara assim, né? Sim. Sem expressão. Porque não tem nenhuma contração. Ó. Isso aqui é tônus muscular. Isso aqui é tônus muscular. Isso aqui é expressão. Tá? Isso é uma pessoa viva.
Tá? Isso é uma cara de dor. Tá? A máscara da morte, né? Essa ausência de expressão, ela diz respeito à morte, né? A ausência de tônus muscular. Acontece até de uma forma bem bizarra, às vezes as pessoas têm dificuldade em identificar o morto. Tá? Por quê? A pessoa morre e a gente está acostumado a ver os outros seres humanos de pé. Né? A gente não está acostumado a ver os outros seres humanos deitados ou sem tônus muscular, sem expressão facial. Então, quando a gente vê uma pessoa sem expressão, ela não computa, o cérebro não enxerga ela como uma pessoa que a gente conheceu. Esse aqui é um exemplo de face hipocrática. Tá vendo? Ela está absolutamente sem expressão. A despeito da imobilidade, características dos cadáveres, como pequenos movimentos, podem ser observados. Eles surgem em decorrência da ação da gravidade ou da rigidez cadavérica, que se instala em diferentes regiões do corpo, e dependendo do lapso observado entre a morte e a observação do cadáver. Cronotanatognose. Além da rigidez cadavérica inicial, instala-se posteriormente o relaxamento muscular, que deságua na dilatação das pupilas, abertura das pálpebras, dilatação do ânus, com eventual liberação de matéria fecal, abertura da boca e presença de esperma no canal uretral. Então, a rigidez cadavérica, ela inicia logo após a morte, ela se instala de forma progressiva, atinge um ápice e depois ocorre um relaxamento. Em virtude desse relaxamento, você tem uma modificação do corpo, né? Inclusive a perda do tônus dos esfíncteres, e aí pode acontecer todos esses fenômenos, né, de liberação de matéria fecal, de urina, de sêmen e tudo mais, que está preso por esfíncteres. Outro sinal imediato: cessação da respiração, da circulação, da atividade cerebral. Então, per si, a cessação da respiração não é um sinal absoluto de morte. Tá? O conceito hoje de morte está relacionado com a morte encefálica, a cessação completa da atividade cerebral. Antes disso, não existe morte.